Olá pessoal, mais uma das nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre Gálatas. Gálatas, mais uma das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Indubitavelmente é ele, tá? Que escreveu, que é o autor humano desta carta. E esta carta foi escrita para uma região inteira, para várias igrejas de uma região chamada Galácia, na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, tá? Ali na Europa. Haviam várias igrejas em várias cidades ali dessa região e Paulo ele escreve esta carta para que ela circulasse em todas essas igrejas. É a única carta que tem essa característica, que não é para uma igreja de uma cidade específica, mas para várias. Ela foi escrita com certeza após o concílio de Jerusalém, porque Paulo menciona esse concílio aqui na carta, então provavelmente é após ou próximo ali do ano de 49 depois de Cristo. Essa região da Ásia Menor, a Galácia, era habitada pelos Gálatas, que era um povo de origem celta, que migrou da Gália, onde é a atual França, para aquela região por volta do século III a.C. Ela foi conquistada pelos romanos em 189 a.C. e por volta de 25 a.C. se tornou uma província romana. Paulo fundou igrejas nas cidades da Galácia, como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, pelo menos ali 4 cidades. Paulo fundou igrejas ali em 4 cidades, pelo menos. Ele escreve essa carta para contrapor ali os falsos mestres que estavam se levantando nas igrejas dessa região. Mestres judaizantes, que eles estavam abandonando a doutrina central do Novo Testamento, da justificação pela fé, e eles estavam ignorando o concílio de Jerusalém, lá de Atos capítulo 15, e estavam espalhando esse ensino judaizante, submetendo ali as pessoas à lei mosaica, à lei judaica, para que se tornassem cristãos. Então eles queriam obrigar as pessoas a se tornarem judeus para se tornarem cristãos. Uma heresia, uma distorção da verdade do Evangelho horrível. Paulo ele bate de frente com esses falsos mestres. Ele também se mostra ali muito decepcionado com a igreja, com as igrejas, por estarem aceitando essa heresia demoníaca, como ele menciona no capítulo 1, verso 6. Tanto que essa é a única carta do apóstolo Paulo a igrejas onde ele não faz nenhum elogio sequer. Em todas as outras, até Corinto, até Coríntios, 1 e 2 Coríntios, que ele tem bastante problema ali com a igreja de Corinto, ele faz elogios. Mas aqui, as igrejas da Galácia, ele não faz. Tamanho, o problema que estava acontecendo ali, a distorção e as heresias e as mentiras, e a passividade das igrejas com relação a tudo isso. Então Paulo escreve para defender a justificação pela fé, ele escreve também para deixar claro para esses cristãos as consequências horríveis de abandonar a doutrina cristã, os fundamentos da fé cristã. E nós vamos ver aqui, nessa carta, vários personagens aparecem. O apóstolo Paulo, é claro, e Pedro também é citado. Pedro é citado por Paulo porque Paulo confronta Pedro em Jerusalém num determinado momento, porque Pedro estava ali, de alguma maneira, com algumas questões ali judaizantes também num determinado momento. Paulo confronta ele. Paulo fala sobre isso no capítulo 1, verso 18, no capítulo 2, verso 21. E também Barnabé aparece aqui no capítulo 2 também. Barnabé é um missionário que viaja com Paulo na primeira viagem.
Tito também vai aparecer, o discípulo fiel de Paulo, e também Abraão. Paulo cita Abraão, né? Ele usa a vida de Abraão ali para ilustrar a salvação de Deus somente pela fé, no capítulo 3, verso 6 e 4, 22. E vai aparecer, lógico, os falsos mestres judaizantes que estão aqui tentando persuadir o povo e desviando o povo dos ensinamentos de Cristo que Paulo havia fundamentado na fé deles. Gálatas também oferece algumas informações interessantes a respeito da vida do apóstolo Paulo, capítulo 1 e 2. Paulo fala de 3 anos em que ele permaneceu após a sua conversão nas regiões da Arábia, uma região ali chamada Nabateia, né? Capítulo 1, verso 17 e 18, e também a sua visita de 15 dias a Pedro após a sua estadia na Arábia. Então, quando ele retorna ali para Jerusalém, desse período na Arábia, ele vai visitar Pedro e ele ali aprende, né, e conversa muito com Pedro sobre o Evangelho. Também fala da sua viagem para participar do Concílio de Jerusalém, capítulo 2, e também do seu confronto com Pedro, que possivelmente pode ter acontecido nesse período também do próprio concílio. É muito provável que tenha sido ali, porque ali eles estavam discutindo essas questões e Paulo confronta Pedro, trazendo ele ali aos fundamentos do Evangelho de Cristo. O tema central de Gálatas é, sem dúvida, a justificação pela fé. A pessoa é justificada pela graça por meio da fé em Jesus e somente pela fé em Jesus. Isso é um ponto fundamental da fé cristã. A vida é renovada pela graça somente por meio da fé e a vida em Cristo depende do fluir do Espírito, né, que vamos receber através da justificação. O Espírito molda a vida de um cristão e o fruto do Espírito é bom e proveitoso para a igreja também. O fruto do Espírito também faz com que o cristão sirva melhor a igreja e ele molda o nosso caráter para que fique mais semelhante ao caráter de Cristo. Mas o Espírito só recebemos através da justificação. As obras da carne e as obras da lei, né, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, Paulo fala das obras da lei, não produzem bom fruto, né, e, portanto, a sua prática ela é inútil e, pior do que inútil, ela é condenatória. Então, Paulo fala aqui de obras da carne. Em Romanos, ele dá um outro nome, ele fala obras da lei. Lembrando que quando ele fala para os romanos eles estão muito familiarizados com essas terminologias de tribunal, jurídicas, ele usa isso. Aqui ele vai usar uma outra terminologia, mas é a mesma coisa, as obras da carne e as obras da lei são sinônimos. Em Romanos ele também fala muito, né, sobre a justificação, como nós já vimos. Os principais temas, então, teológicos que nós vamos ver em Gálatas são bastante semelhantes ao de Romanos. Vai falar sobre a incapacidade da lei para justificar. A lei ela é para condenação, não é para justificação, como nós vemos no capítulo 2, verso 16, e também vimos já em Romanos 3:20. A morte dos cristãos para a lei, né, em Cristo Jesus nós morremos para a lei, capítulo 2, verso 19, Romanos 7:4. A crucificação do cristão com Cristo, capítulo 2, verso 20, Romanos 6:6. E a justificação de Abraão pela fé. Até Abraão foi justificado pela fé no Messias, né? No Messias que viria, capítulo 3, verso 6 de Gálatas e capítulo 4, verso 3 de Romanos. Os cristãos são filhos espirituais de Abraão, capítulo 3, verso 7. Né? E Romanos também fala sobre isso no capítulo 4, verso 10 e 11. E, portanto, somos também abençoados com a mesma bênção de Abraão. Gálatas 3:9, Romanos 4:23 e 24. Em Cristo Jesus, e porque Abraão foi justificado pela fé no Messias que viria, no Cristo que viria, e nós também, justificados pela fé no mesmo Messias, no mesmo Cristo que veio, nós então recebemos a mesma bênção de Abraão. A lei não traz salvação, mas sim a condenação, a ira de Deus, o juízo de Deus, capítulo 3, verso 10 de Gálatas e Romanos 4:15.
e o justo deve viver pela fé, capítulo 3, verso 11 de Gálatas e 1:17 de Romanos. Então nós vemos aqui Romanos e Gálatas com os mesmos temas, um paralelo interessante, e eu só posso entender que esse assunto da justificação é tão importante, fundamental para a fé cristã, que Paulo repete ele 2 vezes, que o Espírito Santo inspira 2 vezes para que fosse escrito, registrado e parte do cânon do Novo Testamento. Então é fundamental, a questão da justificação é fundamental, tanto que a Reforma Protestante, que Lutero, né, foi o gatilho final ali para uma reforma que já acontecia há tempo na igreja, já vinha sendo trazida por grandes homens de Deus, mas em Lutero ela tem ali o seu desfecho, seu ponto culminante. A base é a justificação pela fé, de novo. Vamos lá, os principais outros temas, né, também aqui de Gálatas, também semelhante ao de Romanos, a universalidade do pecado, capítulo 3, verso 22 e Romanos 11, 32. Os cristãos são batizados espiritualmente em Cristo, 3:27, Romanos 6:3. A adoção dos cristãos como filhos espirituais de Deus, né? Deus nos dá um espírito de adoção que nos permite clamar Abba, Pai, né? Chamar nosso Deus de Paizinho, 4, 5 e 7 de Gálatas, Romanos 8, 14 e 17. O amor cumpre a lei, capítulo 5, verso 14 de Gálatas, Romanos 13, 8 a 10. Então, o amor que cumpre a lei, a importância do andar no Espírito, capítulo 5, 16 de Gálatas e Romanos 8, 4. A luta da carne contra o Espírito, 5, 17 de Gálatas, Romanos 7, 23 e 25. E a importância de os cristãos levarem as cargas uns dos outros, capítulo 6, verso 2 e Romanos 15, 1. Porque quando nós somos justificados, recebemos o Espírito de adoção, somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, irmãos uns dos outros pela mesma fé, mesmo batismo, né, mesmo Espírito, nós constituímos uma família, uma comunidade, né, um organismo vivo do corpo de Cristo. Precisamos suportar uns aos outros, precisamos carregar as cargas uns dos outros, precisamos viver como tal. Nós vamos destacar, então, de todos esses temas, a justificação pela fé, sem dúvida, fundamental. Também a questão da lei, a compreensão correta da lei e o papel do Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais essa questão da lei e da graça. Vai aparecer uma tabelinha aí na tela. A função, né, da lei e da graça. A função da lei, ela se baseia nas obras, 3:10 de Gálatas. A graça se baseia na fé, capítulo 3, verso 11 e 12. A lei, ela é como um guardião, capítulo 3, verso 23, 4, 2. Ela aponta o pecado, ela nos faz compreender onde estamos errando. A graça está centrada em Cristo, capítulo 3, verso 24. A lei tem a função de um tutor. Ela é ensinadora, ela conduz, ela ensina, ela orienta, porque ela aponta o erro, ela nos faz compreender o erro, portanto vamos conseguir também ver o acerto, o que é o certo. Então ela estabelece ali o certo e o errado. Então ela é como um tutor, capítulo 3, verso 24, e a graça é o nosso certificado de liberdade. Né? Fomos livres da escravidão, né? Do pecado e da lei, que só nos levava ao erro, ao engano, né? E à condenação. Então, nosso certificado de liberdade, capítulo 4, verso 30 e 31 de Gálatas. O efeito, né, da lei e o efeito da graça. O efeito da lei, as obras nos colocam debaixo de maldição. Então, a lei nos condena, capítulo 3, verso 10, e a graça nos torna justos através da fé, capítulo 3, verso 3 e 24. Outro efeito da lei, guarda-nos para a fé. Ela também serve para nos guardar. 3:23. E Cristo vive em nós. O efeito da graça é a vida de Cristo em nós. Capítulo 2, verso 20. Outro efeito da lei, ela nos leva a Cristo. Capítulo 3, verso 24.
de Gálatas, então ela nos orienta, ela nos conduz, porque por causa da lei eu consigo, né, ver que sou um pecador e que preciso de Cristo como meu Salvador. E a graça, ela nos adota como filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo do Pai. Capítulo 4, verso 7. Ok? Alguns versículos muito importantes aqui de Gálatas 2,16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Gálatas 3, 26 e 28, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 e 28. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gálatas 5, 22 e 23. Glória a Deus. Algumas palavras aqui importantes para nós ampliarmos aqui nosso conhecimento. Princípios elementares. É uma palavra que aparece ali em Gálatas. No grego é stoikeia. Capítulo 4, versos 3 e 9. E essa palavra ela pode significar espíritos elementares também. Literalmente, essa palavra quer dizer coisas colocadas em uma fila ou uma sequência como um alfabeto, elementos. Ela foi usada para falar de princípios rudimentares em Hebreus 5,12 ou elementos básicos do universo, sejam físicos ou espirituais em 2 Pedro 3,10. Paulo, ele tinha em mente aqui princípios elementares. Ele estava querendo dizer que as pessoas são escravos dos elementos básicos da religião, né, da religião judaica. Ele quis dizer, e se ele estava se referindo a espíritos, provavelmente ele estava dizendo também que as pessoas são escravas dos espíritos elementares, isto é, de determinados deuses ou demônios. Eu acredito que são as duas coisas, na verdade. Né? Tanto esses princípios rudimentares da religião judaica, que prendia as pessoas ali também no passado, né, nessa fé judaica, e não permitindo que elas chegassem ao verdadeiro conhecimento do Evangelho de Cristo, portanto presas espiritualmente também por demônios, por ação maligna e pela própria lei judaica. Princípios elementares se encaixa muito aqui no contexto de Gálatas, né, e também espíritos, porque o apóstolo Paulo também vai falar, também fala, como nós já vimos ali, como nós vimos em 2 Coríntios, também falando ali de Satanás, né, e de demônios. Então Paulo tinha também essa visão espiritual. Tanto num caso como outro, Paulo estava se referindo ali às pessoas que estavam numa condição de escravidão. Carne, né, que aparece aqui de uma maneira muito forte, repetidas vezes, é o sarx. Sarx em grego. Paulo vai falar aqui várias vezes sobre isso. Ele vai falar da obra da carne, então é uma palavra importante aqui em Gálatas. No grego, ela significa corpo humano, se refere à carne humana. Corpo, né, no sentido de corpo. E também aparece aqui no Novo Testamento muitas vezes nesse sentido. Paulo está usando esse termo aqui várias vezes, repetidamente, para falar do ser humano no pecado, né? Para falar do ser humano condenado, né? Caído no pecado. E não apenas como corpo, como carne, né? Corrompida pelo pecado, mas o ser todo, né, do homem corrompido pelo pecado, incluindo alma e mente. Então é um jeito dele falar, né, da condição do ser humano como um todo no pecado. Então ele repete muitas vezes isso, contrapondo com a questão do espírito, que é o ser humano nascido de novo, nascido espiritualmente. Paulo ele fala repetidamente, encorajando os cristãos a vencerem as obras, né, desse ser
humano, né, da pecaminosidade do ser humano corrompido pelo pecado. Ok? Nós já vimos Cristo aqui em Gálatas, né, como justificador e tirando o homem da escravidão do pecado. Já falamos bastante sobre isso. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe. Fiquem na paz.